Salmo de número 126, mesmo assentados, vamos ler todos juntos, a uma só voz, a palavra de Deus. Leiamos. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome nesta hora. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, Senhor, que podemos lê-la, podemos aprender dela nessa noite. E é isso que nós suplicamos ao Senhor. Que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, Senhor, para que nós possamos entender a vontade do Senhor revelada nesse salmo que acabamos de ler. Assim, Senhor, eu também suplico por mim mesmo, para que o Senhor me capacite pelo Teu Santo Espírito a transmitir a verdade da Tua palavra aos corações aqui presentes, ó Deus. Assim, Senhor, nós suplicamos mais uma vez a Tua graça, reconhecendo, ó Deus, que nós precisamos do Senhor. É no nome dEle que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada, nós demos uma olhadinha aí no Salmo de número 125, e eu mencionei que esses salmos, do Salmo 120 até o Salmo de número 134, eles compõem dentro do saltério aquilo que é conhecido como salmos de romagem, ou também são conhecidos como salmos de peregrinação, ou salmos de degrau, ou salmos de ascensão, uma vez que os crentes, o povo de Deus estava se dirigindo ali a Jerusalém. E estes salmos, então, eram cantados, eram entoados, exatamente à medida que o povo se dirigia a Jerusalém, ao templo de Deus, para que eles pudessem adorar, para que eles pudessem bendizer o nome do Senhor. Se você depois der uma olhadinha com calma, você vai ver então que este salmo ele descreve diversos sentimentos que o povo de Deus expressa em diversas situações que eles estavam então ali passando, e a gente vai ver exatamente isso quando nós olharmos de maneira mais direta aqui para o Salmo 126. O ponto aqui, irmãos, é que estes salmos, embora eles tivessem sido escritos, todos eles nesse sentido, nesse propósito inicial de que o povo de Deus pudesse caminhar rumo a Jerusalém, rumo ao templo de Deus, peregrinando exatamente para adorar a Deus e pudesse cantar então ali nas diversas circunstâncias. Esse salmo também nos ensina a respeito da peregrinação que nós estamos fazendo. E nós vamos perceber as diversas situações em que nós podemos também nos encaixar dentro da perspectiva de cada um destes salmos. O Salmo 126, então, como eu mencionei, é um desses salmos conhecido como salmos de romagem. E para que a gente possa entender mais ou menos o contexto desse salmo, a gente precisa então retornar, compreender um pouco da história do povo de Deus. Se você se lembrar lá em Gênesis capítulo 12, você vai se lembrar então da história de Abraão, quando Deus então faz uma promessa a Abraão, de que tornaria Abraão um grande povo e daria a Abraão então uma terra onde o povo de Deus pudesse descansar, onde o povo de Deus então pudesse constituir a sua vida, constituir a sua família e daí por diante. Vocês se lembram da história então, quando o povo de Deus foi libertado do cativeiro do Egito, da escravidão lá de Faraó, e eles então peregrinaram rumo à terra de Canaã, a terra prometida, a promessa de Deus então que havia de ser cumprida. E esse povo então chegou nesta terra chamada de Canaã, e ali então eles tiraram diversos povos que existiam ali naquela ocasião,
e eles puderam então tomar posse da terra prometida. E ali então o povo de Deus se constituiu. Eles construíram casas, eles construíram o lugar de adoração a Deus, eles constituíram a sua família, eles constituíram as suas lavouras, uma vez que o povo era dessa área mesmo agropastoril, né? Eles tinham cultivo, eles tinham animais, e eles puderam desfrutar de tudo aquilo que a terra prometida tinha para eles naquela ocasião. Mas o povo de Deus se desviou de Deus. Eles começaram então a idolatrar, eles começaram então a se misturar com outros povos, eles começaram a dar os seus filhos e as suas filhas em casamento com povos pagãos, e eles começaram então a idolatrar, eles começaram então a se afastar de Deus, eles tornaram o culto de Deus um culto sincrético. Basta você ler diversos profetas do Antigo Testamento que você vai ver isso lá. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, que nós estamos estudando aqui, todos eles chamando a atenção do povo de Deus, para que o povo então se arrependesse, abandonasse a idolatria e pudesse retornar aos caminhos do Senhor. Tudo isso foi em vão. O povo de Deus então, como castigo, foi levado ao cativeiro. Primeiro Deus então mandou os assírios, que eram uma nação poderosa naquela ocasião. Os assírios então invadiram o reino do norte, cuja capital era Samaria, e eles levaram então o povo de Deus cativo para a Síria. A promessa de Deus então era que depois de 70 anos, esse povo então retornaria à sua terra. E é o que acontece exatamente 70 anos depois, em 537 a.C., o rei Ciro, ele faz um decreto autorizando então que os exilados, eles pudessem retornar a Jerusalém. Então, é esse o contexto aqui do Salmo de número 126. Ou seja, o que nós temos por detrás deste Salmo é um povo que foi recém-libertado do cativeiro do exílio. E eles têm então a tarefa, eles têm a promessa, eles têm a esperança de que Deus pode restaurar a sorte deles, uma vez então que agora eles podem retornar para a sua terra, eles podem retornar então para o seu convívio e por aí, e daí por diante. Se você der uma olhadinha aí no Salmo, alguns estudiosos dividem esse Salmo em duas partes, eu prefiro dividi-lo em 4 partes. Você vai ver então aí nos versos 1 e 2, o salmista descrevendo a alegria da restauração. Você vai ver no final do verso 2 e também o verso 3, o anúncio da restauração de Deus, como isso então ecoou fora então para as nações circunvizinhas. Você vai ver no verso 4 o salmista fazendo uma oração pela restauração. A gente vai tentar entender isso daí, como é que o salmista então ora pedindo a restauração de Deus. E os versos 5 e 6, então, o salmo termina com essa nota de esperança, da certeza da restauração que Deus fará no meio do seu povo. Vamos dar uma olhadinha então, irmãos, nessas 4 partes que esse salmo traz para nós. Então, primeiramente, os versos 1 e 2, como eu mencionei, eles retratam a alegria da restauração. Veja aí novamente os versos 1 e 2, ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Percebam de início aqui, irmãos, que o salmista deixa claro para nós o autor, por que ele está alegre com relação à restauração que está sendo operada. Ele diz, quando o Senhor... Notem, irmãos, que o salmista deixa claro para nós que o mesmo Deus que havia levado o seu povo cativo à Babilônia, à Síria, é o mesmo Deus que agora então está trabalhando em favor da restauração do seu povo. O salmista então aqui ele reconhece que o decreto do rei Ciro, que possibilitou então que o povo pudesse retornar para a sua terra natal,
Ele não é apenas um aspecto humano, não é apenas o decreto do rei, mas é de fato o começo da restauração de Deus na vida deles. Então, o que o salmista diz aqui para nós de início, irmãos, é que uma vida restaurada, ela começa pelo Senhor, pela ação do Senhor, no tempo do Senhor. Por isso ele diz, quando o Senhor restaurou a nossa sorte. É Deus então que dá início, é Deus que dá o pontapé inicial, é Deus que toma a iniciativa então desta restauração. Percebam então ainda que os versos continuam dizendo que o Senhor restaurou a sorte de Sião. E aqui é interessante, né, porque a palavra restaurou, ela tem o sentido de trazer de volta, não é? Então notem que isso é bem aplicável aqui à situação daquele povo, porque era exatamente isso que estava acontecendo com eles. Eles estavam sendo trazidos de volta, eles estavam sendo restaurados àquela primeira momento da vida deles, onde eles estavam novamente sendo trazidos para a sua terra natal. E é interessante, pois a gente vê que Deus está fazendo isso. Deus está trazendo o seu povo à sua terra natal. Deus está restaurando a vida deles. Deus está restaurando não só a posição deles em levá-los novamente à terra natal, mas Deus está restaurando certamente a vida deles, a sorte deles. Então Deus está restaurando aqui a vida do seu povo. Veja então que o salmista, ele expressa 3 sentimentos aqui por causa dessa restauração. Primeiramente aí ele diz, nós ficamos como quem sonha. A gente poderia dizer no ditado popular, né? Se fôssemos atualizar aqui essa expressão do Salmo, né? A gente poderia dizer, é bom demais para ser verdade. É bom demais para ser verdade. Deus está restaurando. Após anos de cativeiro, então, é possível agora nós retomarmos a nossa vida. É possível, então, nós retornarmos à nossa terra natal. Segunda coisa que o salmista menciona aqui é que a boca se encheu de riso. Ele diz, então a nossa boca se encheu de riso. A tristeza, então, dos anos de cativeiro deu lugar, então, a uma alegria sem fim. Percebam que o coração jubiloso desse povo é demonstrado exatamente pelo sorriso nos lábios. É uma alegria que não pode se conter. Eles começaram então a rir dessa situação de tanta alegria que eles estavam. Era uma alegria vibrante, uma alegria contagiante. Os judeus então começaram a rir à toa. E você pode até imaginar, irmãos, aquela situação, podem até criar essa imagem, então, daqueles judeus cumprimentando uns aos outros, batendo no ombro um do outro, abraçando um ao outro e sorrindo, porque Deus, de fato, havia restaurado a sorte deles. Eles não podiam se conter de tanta alegria que eles estavam sentindo, porque Deus havia restaurado a sorte deles. E não só isso, veja aí que o próximo sentimento que aparece aí, a língua se encheu de júbilo. Ele diz no verso 2, e a nossa língua de júbilo. Eles não apenas riam, mas agora eles contavam das grandes bênçãos que Deus havia realizado. Eles contavam com júbilo, que agora eles podiam retomar a vida deles. Eles podiam então retornar à sua terra natal. Eles começaram então a glorificar, a bendizer, a exaltar o nome de Deus. Ao comentar o Salmo 126, irmãos, Calvino então resume bem os sentimentos que são expressos aqui. Calvino vai dizer o seguinte, assim como naquele período que não houve nada mais infeliz do que viverem eles em cativeiro, assim também não havia nada que lhes teria sido mais desejável do que serem restaurados. O que Calvino está dizendo é, eles agora podem jubilar, eles agora podem cantar, eles agora podem contar das maravilhas que Deus tem feito na vida deles.
A alegria, então, da restauração, é isso que mostra aqui na primeira parte do Salmo. A segunda coisa que o Salmo mostra para nós, irmãos, é o anúncio, então, dessa restauração. Veja aí o final do verso 2 e também o verso de número 3. Ele diz assim: então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Então notem que além do efeito da alegria no povo de Deus, isso começou então a ser anunciado às nações ao redor. Os povos ao redor então começaram a perceber que de fato Deus estava fazendo grandes coisas em favor do seu povo. É interessante aqui, irmãos, porque essas mesmas nações, ou parte dessas nações, poderiam inclusive ter sido testemunhas do fato de que Deus havia levado este povo como cativo. Elas presenciaram o juízo de Deus, elas viram como Deus agiu de maneira rigorosa com o seu próprio povo. Mas agora essas nações servem de testemunho para anunciar as grandezas que Deus tem feito no seu próprio povo. Não apenas as nações ao redor, irmãos, mas notem novamente que os próprios exilados, eles afirmam de maneira notória que a restauração deles está sendo realizada pela poderosa mão de Deus. Percebam então como o salmista descreve isso. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles, grandes coisas fez o Senhor por nós. Mais uma vez aqui, irmãos, os exilados, eles estão deixando claro aqui para nós que o que está acontecendo com eles não é apenas uma ação humana, não é apenas um decreto do rei Ciro, mas de fato a mão de Deus que está agindo em favor deles. A terceira coisa que nós podemos mencionar aqui, irmãos, está aí no verso de número 4. A oração, então, que o salmista faz pela restauração. Veja aí, ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Eu já mencionei aqui agora há pouco que esse verbo restaurar é o mesmo que mudar, é o mesmo que retornar, é fazer voltar a nossa sorte. Note então que o salmista pede para que a sorte do povo seja restaurada como as torrentes no Neguebe, não do Neguebe, tá? No Neguebe, tá? O Neguebe era uma região desértica e que existia ali alguns rios, alguns riachos, né? Se a gente pudesse dizer, alguns córregos que passavam ali naquela região desértica. E havia alguns momentos, então, que haviam torrentes de água que vinham, então, e inundavam aquela região desértica e faziam com que florescesse, então, todo tipo de erva, todo tipo de planta, e quem passasse ali pelo Neguebe, então, nos momentos em que as torrentes caíam sobre o Neguebe, nem perceberiam que aquilo ali se tratava de uma região desértica. Assim também o povo pede que Deus faça com a sorte deles. Deus está pedindo, então, que a sorte deles seja mudada semelhante a esse fenômeno, que de maneira repentina Deus faça com que a vida deles seja revigorada, assim como as águas torrenciais fazem na região do Neguebe. E uma coisa que então deve nos chamar a atenção, irmãos, é exatamente aquilo que é dito aí no verso de número 4, quando então o salmista pede para que o Senhor restaure a sorte deles, e aquilo que nós encontramos no início do Salmo, quando o salmista então diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E parece que aqui o salmista está meio que contraditório. No verso 1 ele diz que Deus restaurou a sorte de Sião, mas no verso de número 4 ele ora para que Deus restaure a sorte de Sião.
Olha que coisa interessante que nós podemos entender aqui nesses dois versos. Nós podemos entender esses dois versos, então, aqui, irmãos, olhando para três questões importantes. A primeira delas, de respeito, então, à quantidade de pessoas que regressaram. Então, quando nós pensamos no decreto de Ciro, que eu falei agora há pouco, a gente, às vezes, imagina o povo simplesmente se levantando e todo mundo em debandada voltando para a sua terra. Não foi isso exatamente que aconteceu. Se você encontrar alguns relatos, você vai encontrar, por exemplo, um grupo que retornou sobre a liderança de Zorobabel em 536. Você vai ver um segundo grupo em 457, que retornou também liderado por Esdras. E você vai encontrar um terceiro grupo de pessoas que, liderado por Neemias, voltou também a Jerusalém em 444 a.C. Mas o ponto aqui, irmãos, é que nem todos quiseram voltar. Muitos ficaram com medo. Muitos ficaram receosos em voltar para a sua terra natal e ter que reconstruir a sua vida. Muitos não tinham mais ânimo para, de fato, retornarem, porque era uma viagem longa, era uma viagem perigosa, e eles não sabiam, de fato, o que poderiam encontrar ao retornar à sua terra natal. Lamentavelmente, muitos haviam se acomodado ao cativeiro babilônico e ao cativeiro assírio. Eles não queriam mais retornar. E aqui, então, o salmista ora exatamente para isso, para que Deus restaure a sorte deles por completo, para que mais pessoas, ou o número maior possível de judeus, pudessem de fato regressar, a fim de que a sorte então do povo de Deus fosse completamente restaurada. A segunda coisa que nós podemos perceber aqui, irmãos, nessa oração do salmista, quando ele pede então para que Deus restaure a nossa sorte, tem a ver com a posse da própria terra. Então, era comum que os exércitos, ao invadirem os povos, daqueles que eles não matavam, na luta, então, pela posse da terra, era comum, então, que esses povos pegassem, então, parte desses cativos, levassem consigo, então, como cativos, como prisioneiros, e eles também colocassem na terra que eles acabaram de ocupar povos de outras nações. E era exatamente isso que o povo ia encontrar lá. Quando eles retornassem a Jerusalém, eles não iam encontrar uma terra deserta. Eles não iam encontrar uma terra inabitada. Eles não iam encontrar lá suas casas simplesmente demolidas. Eles iam encontrar gente lá, pessoas lá, ocupando a terra. E eles teriam novamente ter que ocupar, buscar o seu espaço, restaurar a vida deles, restaurar a religião deles e assim por diante. Então eles iam encontrar obstáculos. E o salmista então ora, pedindo então para que Deus possa restaurar a sorte deles por completo. Para que ao retornarem, eles possam ter êxito na ocupação da terra novamente. Por fim, irmãos, esse pedido dessa restauração tem a ver também com a retomada da vida deles. Eles voltariam sem nada. Eles teriam que reconstruir casa, eles teriam que arrumar trabalho, eles iam ter que, como a gente vai ver aqui daqui a pouquinho, eles vão ter que arrumar sustento, eles vão ter que arar a terra, eles vão ter que começar tudo do zero. Deus então, o salmista então está pedindo a Deus que Deus restaure a sorte deles. A gente vai falar sobre algumas aplicações disso daqui a pouquinho. O reverendo Augusto Nicodemos então, ao comentar esse texto, ele resume bem aquilo que o salmista pretende afirmar. Ele diz: a situação não era fácil e agora a alegria se transformava em oração. Ó Deus, o Senhor já restaurou a nossa sorte, mas ainda não completamente. Ainda há muita coisa a ser feita. Senhor, muita coisa precisa avançar. Embora Deus já havia restaurado a sorte deles, o salmista então pede para que o Senhor restaure a sorte deles por completo. Que os ajude então nesse retorno à sua terra natal. E finalmente, irmãos, o Salmo mostra para nós a certeza da restauração nos versos 5 e 6.
Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O Salmo, então, termina com esse tom de esperança. Mas o Salmo também termina com essa afirmação da necessidade de muito trabalho. Como eu disse, quando eles retornassem à sua terra, eles não encontrariam plantações de imediato. Eles precisariam começar do zero. Eles precisariam semear e esperar a ceifa. Eles enfrentariam tristeza, frustrações, provavelmente para plantar as primeiras sementes. Possivelmente os agricultores teriam poucos grãos. Eles precisavam decidir se eles usariam os grãos para alimentar a sua família no presente, ou eles teriam que plantar estes grãos pensando no futuro, a fim de que eles pudessem ter provisão abundante para a família deles. Ao mesmo tempo, então, que as sementes são lançadas com esperança, lágrimas caem dos olhos daqueles que estão plantando, daqueles que estão semeando. O salmista, então, aqui descreve o pensamento daqueles que estão ali pensando na esposa, nos filhos, na refeição diária, nos sacrifícios que cada família terá de fazer até o tempo da colheita, para que eles pudessem, então, receber de Deus a abundância na colheita. No entanto, então, uma palavra de ânimo ressoa aqui naqueles asilados que regressaram à terra. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, eles prosseguem com a semeadura. A angústia presente será mais do que compensada pelo júbilo de levar os feixes de cereal maduro para os celeiros. Certamente aqui, irmãos, o salmista não está falando apenas da semente que eles vão plantar na terra, mas da própria vida deles. Enquanto eles semeiam com lágrimas, Deus há de restaurar a vida deles, a fim de que eles possam desfrutar de júbilo e de alegria completa. Nós podemos então concluir, irmãos, afirmando que este salmo traz promessas de restauração completa. Mas esse salmo, ele fala dessa restauração e ele afirma que essa restauração não vem sem oração, sem semeadura e sem lágrimas. Quem já perdeu tudo na vida sabe que a oração por si só não é suficiente. É preciso então semear e é preciso também chorar para que as coisas sejam restauradas ao seu devido lugar. Logo, irmãos, o que nós temos aqui é que o Salmo 126, ele não nos ilude quando nós oramos pela restauração que nós desejamos. Ele diz que nós precisamos semear, ele diz que nós precisamos chorar, ele diz que nós precisamos trabalhar. A restauração não vem por si só. Não basta dizer, Senhor, o Senhor já restaurou a nossa sorte. Nós precisamos, de fato, colocar a mão na terra, ará-la, semeá-la, a fim de buscar a semeadura. Notem, irmãos, como esse salmo, então, aponta para o próprio Senhor Jesus Cristo. O Salmo 126, ele fala do Senhor Jesus Cristo, então, revelando que Jesus é o autor, ele é o meio e ele é a finalidade pelo qual Deus trabalha em nossa restauração. Antes mortos nos nossos delitos e pecados, escravizados e condenados, nós fomos resgatados pelo Senhor Jesus Cristo. Por meio da sua vida, por meio da sua morte e ressurreição, Jesus nos restaurou completamente. Ao lermos neste salmo, irmãos, que quem sai andando e chorando, nós devemos nos lembrar do nosso Salvador, que caminhava então naquelas ruas de Jerusalém, e que ele sustentou a cruz e recebeu o desprezo daqueles que os acompanhavam. O autor da carta aos Hebreus, ele diz que Jesus orava com forte clamor e lágrimas lá no capítulo 5, e ele fez isso em troca da alegria que lhe estava proposta. Ao olharmos então esse salmo, irmãos, nós percebemos que ele não termina com lamento, mas ele termina com júbilo.
E quando nós olhamos para a morte sacrificial do nosso Senhor Jesus Cristo, nós percebemos exatamente isso. Que aquele Senhor que se esvaziou, que se humilhou, ele foi exaltado sobremaneira e ele voltou para o céu, levando consigo os seus feixes, levando as recompensas da sua semeadura por meio do seu sacrifício na cruz. Por isso, irmãos, ao olharmos para o Salmo 126, nós devemos nos lembrar que Jesus restaurou a nossa sorte. Passamos de mortos para vivos, passamos de condenados para perdoados, de inimigos para filhos de Deus. Ao mesmo tempo, irmãos, este salmo nos lembra que nós precisamos de Jesus todos os dias, porque a nossa restauração não está completa. Nós pecamos, nós falhamos, nós precisamos então suplicar a graça de Jesus. Embora nós sejamos restaurados pelo Senhor, nós ainda passamos por lutas, por adversidades, por tribulações. Nós precisamos da graça e da misericórdia que Jesus oferece a cada um de nós todos os dias. Por isso, João, na sua epístola, na sua primeira epístola, capítulo 1, verso 9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ao olhar o Salmo 126, irmãos, nós também devemos lembrar que Jesus Cristo restaurará todas as coisas. Nós ainda vivemos num vale de lágrimas, nós ainda vivemos neste mundo caído, mas haverá um dia em que Jesus trará justiça definitiva e todo cativeiro será desfeito, todo cativeiro será aniquilado. Portanto, irmãos, o Salmo 126, ele nos convida, ele nos convoca a olharmos para o Senhor Jesus Cristo com fé e aguardarmos, então, a sua segunda vinda. Finalmente, irmãos, eu quero trazer algumas aplicações para a nossa vida nesse Salmo. Como é que você está nessa noite? Talvez você esteja como esses judeus num cativeiro. Mas aqueles judeus estavam num cativeiro na Assíria, na Babilônia. Mas existe um cativeiro que é muito pior do que o cativeiro assírio, o cativeiro babilônico. É o cativeiro do pecado e do engano. A palavra de Deus nos diz que as pessoas sem Cristo estão escravizadas. Elas estão mortas nos seus delitos e pecados. Embora elas pensem que são livres, na verdade, elas são guiadas pelos valores do mundo, pela sua própria consciência e são levadas pelo próprio diabo. Este cativeiro só pode ser aberto, só pode ser aniquilado por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por isso, meu irmão, minha irmã, se esse for o seu caso, saiba que somente Jesus pode trazer restauração completa à sua vida. Somente por meio do seu sacrifício, você pode encontrar paz, perdão, alegria. Somente em Jesus você pode ter a certeza da salvação. Por isso a angústia do seu coração, ela só terá fim quando de fato você se encontrar com o Salvador Jesus Cristo. Quando você confessá-lo como seu único e suficiente Salvador. Por isso não espere pelo dia de amanhã. Entregue a sua vida ao Salvador Jesus Cristo. Quem sabe você está aqui, você já é um crente. Mas quem sabe você está abatido, você está desanimado. Talvez você precise se lembrar, se recordar das promessas de Deus para a sua vida. Faça isso nessa noite. Traga à memória as palavras, as primeiras promessas que Deus fez em sua vida. Aqueles primeiros dias da sua conversão, aquele fervor e aquele amor que você tinha pelas coisas de Deus. Se lembre quando Deus salvou você, das promessas que lhe foram feitas. Por isso, meus irmãos, é tão importante nós meditarmos nas promessas de Deus contidas na palavra de Deus.
É tão importante, dia após dia, nós nos alimentarmos da palavra de Deus, para que ela possa então ser viva em nosso coração, para que nós sejamos lembrados dia após dia das promessas que Deus tem a cada um de nós. Por isso é tão importante, irmãos, nós orarmos pedindo restauração a Deus, pedindo ânimo, pedindo graça, pedindo que Deus haja em nossas vidas. E se talvez você não está conseguindo nem isso, talvez você não consegue nem orar, talvez você possa pedir alguém para lhe ajudar nisso, para que ore junto com você, pedindo restauração, pedindo ânimo, pedindo aquela alegria que fez parte da sua vida no passado. Quem sabe você está aqui semeando e chorando. Talvez a sua semeadura é por um filho que está longe do Senhor. Talvez seja o seu casamento que precisa ser restaurado. Quem sabe você precisa que a sua vida espiritual sem graça seja restaurada. Talvez você esteja aqui semeando e chorando por alguém que precisa converter-se a Cristo. O Salmo 126, então, irmãos, traz esperança para nós. Ele diz que nós podemos continuar orando pelos nossos filhos, pela restauração do nosso casamento, pela restauração da nossa vida espiritual. O Salmo 126, irmãos, nos ensina que não há colheita sem semeadura e não há feixes sem lágrimas. E por fim, meus irmãos, esse salmo nos ensina que nós não podemos desfrutar da restauração na igreja sem que haja sacrifícios. Todos nós desejamos uma igreja abençoada, não é? Todos nós desejamos que pessoas venham para a igreja, que se acheguem, que se tornem membros da igreja. Todos nós desejamos ministérios e atividades da igreja funcionando, crentes maduros e reprodutivos. Nós sonhamos, irmãos, com pessoas crescendo na fé, sendo discipuladas e discipulando. Nós sonhamos, domingo após domingo, chegar em nossa igreja, encontrar a nossa igreja com muitas pessoas, a fim de que elas possam ouvir a palavra de Deus. Mas o Salmo 126, ele diz que nós não podemos apenas sonhar, nós devemos semear e chorar. Nós devemos pregar a palavra de Deus, enquanto nós clamamos diante de Deus, choramos pelos perdidos. Nós devemos pregar a palavra enquanto nós choramos pelos jovens, pelas mães, pelos pais, pelos idosos, por todas aquelas famílias que nós conhecemos e sabemos que ainda não conhecem o amor de Cristo. Segundo o Salmo 126, então, irmãos, a restauração, ela não vem sem esforço. Não basta a gente dizer, Senhor, o Senhor já restaurou a nossa sorte. Veja os versos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Você ora por restauração? Então semeie e chore. Se você ora para que Deus restaure a sua vida, a sua família, a sua igreja, você deve semear e chorar. Você deve trabalhar, você deve colocar as mãos à obra, a fim de que de fato isso aconteça na sua vida, na minha vida e na vida desta igreja. Vamos orar mais uma vez, irmãos, mesmo assentados, vamos pedir a graça de Deus. Senhor nosso Deus, nós louvamos e bendizemos mais uma vez, ó Pai, o Teu santo nome. Te damos graças, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito em nosso meio. E pedimos, ó Deus, que a Tua palavra continue falando ao nosso coração. Assim nós oramos e Te bendizemos, no nome de Jesus. Amém.